Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha nota na prova de digitação da segunda fase do concurso do Ministério Público de São Paulo, mas eu vou falar algo muito mais legal, que é a história do dia, de tudo que aconteceu no dia que a prova foi anulada. Essa prova da segunda fase do MPSP, a prova de digitação, ela foi anulada porque no dia da aplicação, lá na capital, não sei como que foi nas outras cidades, mas na capital, São Paulo, aconteceu umas coisas muito bizarras. E aí, um atraso muito bizarro, e tudo isso levou ao acontecimento de que algumas semanas depois, essa prova foi anulada. Mas a parte mais legal da história é realmente tudo que eu passei no dia. Legal agora que eu tô contando, né? Inclusive eu já contei essa história para algumas pessoas que convivem comigo, mas no dia foi assim, uma tortura psicológica, e durante o dia eu pensei em várias vezes desistir e ir embora, porque tava assim muito insalubre ficar lá. E apesar de eu ter pensado isso várias vezes, o único motivo de eu não ter desistido de fazer a prova e simplesmente ter ido embora foi porque eu ficava pensando na minha família. Eu pensava, se fosse meu pai aqui fazendo essa prova, ele não desistiria. Então eu não queria fazer isso porque eu sentiria que eu estaria decepcionando ele, no sentido de que se fosse ele lá, ele teria feito melhor que eu. Mas assim, eu confesso que isso foi uma das coisas que mais me motivaram a não desistir. E também o fato que na época eu ainda não tinha feito a prova do Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, que eu fui aprovado e postei um vídeo esses dias falando sobre isso. Se você não viu e quiser ver, veja, porque o vídeo ficou legal, apesar de ser o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal. E também, se é o meu primeiro vídeo que você está assistindo esse aqui, não deixe de se inscrever, porque eu vou falar aqui sempre sobre concursos públicos e tudo que eu passei e tudo que eu ainda vou passar estudando, porque é a minha pretensão continuar estudando para concursos, e vou relatar um pouco da minha jornada. Mas voltando para a história do Ministério Público, essa prova de digitação na segunda fase, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas se eu não me engano, foi a primeira vez que a FGV aplicou essa prova. E aí, muito provavelmente, eles não estavam devidamente adaptados para realizar a logística. Pelo menos foi isso que a gente sentiu lá no dia. E cara, a gente sentiu. Os alunos que foram para a segunda fase receberam lá no site todas as informações de como seria a segunda fase, e entre essas informações estava um horário que você tinha que chegar. Então eles separaram em alguns blocos as turmas, porque não teria computadores, né, nas universidades para todo mundo fazer a prova ao mesmo tempo. Então basicamente separaram por blocos, e aí cada turma entrava no seu horário e poderia fazer a prova e depois ir embora. Esse é o usual. Se eu não me engano, eu estava agendado para as 9, eu acho que o horário era às 9, e um amigo meu que foi fazer essa prova comigo também, se eu não me engano, era 7. Se não for esses horários, era algo muito parecido assim. Ele estava num horário, eu estava uns 2, 3 horários depois. E ele saiu bem mais cedo que eu, porque tinha que estar lá uma hora antes, né? Aquele esquema de sempre. E quando eu cheguei lá, eu lembro de eu estar chegando e ele já comentar comigo que tava meio desorganizado, assim, tava meio estranho, meio atrasado. E eu, como ia fazer a prova às 9, eu acordei às 7, já acordei e fui direto comer. Já tinha deixado o pão que eu comprei no dia anterior, tinha deixado lá, já acordei e fui comer, comi 2 pães. Pensei, cara, prova de digitação, 15 minutos. Se atrasar, meia hora, 40 minutos, mas é fazer, ir embora e acabou. Mal sabia. E aí comi rapidão, tal, me arrumei, peguei e já fui, né? Eu gosto sempre de chegar bem adiantado no local de prova, pra garantir, porque sei lá, vai que o pneu do Uber fura, tem uma batida de carro, um lugar interditado que você não sabia, tá tendo algum evento, algumas coisas assim. E quando eu cheguei lá, eu percebi que o clima tava meio estranho, assim, a expressão facial das pessoas estava meio suspeita. E eu comecei a me perguntar, cara, será que aconteceu alguma coisa? E o tempo foi passando assim, e aí o pessoal começou a comentar, parece que tá atrasado, tal, não sei o quê, papapá. E aquela movimentação, e toda hora eu vi alguém indo no portão, conversar com quem tava na frente do portão. Você percebe que tá acontecendo alguma coisa, sabe? E aí eles iam chamando, ia lá na frente, falava horário das 8, e a galera entrava. E aí eu fui percebendo que tava bem atrasado, assim, ficou bem evidente que já tava atrasado nos 2 primeiros horários, assim, já tava bem atrasado. E aí o pessoal tava entrando e não tava indo fazer a prova, eles estavam colocando o pessoal em umas salas lá e tal. Mas aí o que aconteceu? Eu não sei por qual motivo, né? Acho que ninguém sabe, na verdade, assim, do pessoal que tava fazendo a prova, mas começou a atrasar muito. Provavelmente foi algum problema técnico ali logo no começo do dia que já avacalhou os primeiros horários, e isso foi dando um reflexo nos próximos e foi aumentando esse atraso, assim, chegou no ponto de ficar bem estranho. Mas, eventualmente, me chamaram pra entrar. E se eu não me engano, eu entrei, meu horário era às 9, eu entrei acho que quase meio-dia, assim. Já entrei tarde, eu já tava com fome e já tava preocupado com o que ia acontecer. Mas, até então, quando me chamaram, eu falei, pô, pronto, acabou, né? Me chamaram, vou fazer a prova agora, resolvo isso, mato, vou pra casa, acabou, sem problema. Até então, não tava tão encanado com o atraso. Só que,
Entrando lá, a gente foi direcionado para uma sala de espera para fazer essa prova de digitação. A gente descobriu que era a espera da espera, porque tinha outro lugar que a gente esperava antes de fazer a prova, mas enfim, essa sala que a gente ficou, e eu devo ter ficado de, sei lá, 11 e pouco, até umas 3h30 da tarde. Foi um bom tempo, mas foi um tempo bom demais. E eu não tinha levado nenhuma comida. Porque na minha cabeça, a prova de digitação é 11 minutos o tempo que você tem pra fazer a prova. Você vai fazer a prova e vai embora. Ainda que tenha atraso, ainda que tenha qualquer coisa, você vai fazer e vai embora. Então, não tinha como, assim, me preocupar muito em levar comida, sabe? E esse foi o meu erro. Agora eu dou risada, mas no dia foi bem chateante. Aí a gente ficou nessa sala muito tempo e, cara, eu tenho um pouquinho de gastrite. E quando eu fico sem comer, piora muito. E aí eu já tava assim, sentindo. Eu falei, cara, meu estômago vai começar a ficar ácido, vai subir, nossa, eu vou fazer essa prova todo zicado. E eu tentava dar umas goladinhas assim de leve na água, porque também não queria me entupir de água. E aí o tempo foi passando e a fome foi apertando e o pessoal começou a se revoltar. E aí o negócio começou a ficar desorganizado. E eventualmente a gente percebeu que todas aquelas turmas que nós vimos entrando anteriormente, elas não tinham feito a prova. Elas estavam separadas em salas, assim, tipo, tava todo mundo lá empacado. A velocidade que o pessoal tava fazendo a prova tava muito devagar, muito, assim. A gente já tava agonizando lá na sala e vendo, era visível que não tava indo. E muitas pessoas não levaram comida. E as pessoas que levaram não era suficiente para passar um dia inteiro, a manhã inteira e a tarde inteira, né, com o que tinha levado. Então, eventualmente, o pessoal começou a pedir iFood, e aí os fiscais iam lá na frente, pegavam a comida, levava pra pessoa, assim, foi um negócio meio bizarro. Só que qual que era o meu medo? Eu falava, cara, do jeito que eu não sou o mais sortudo, eu vou pedir minha comida, eles vão chamar, e aí não vão me achar, porque eu vou estar fazendo a prova e eu vou perder a minha comida. E aí meio que fiquei segurando o dia inteiro, porque eu tinha medo disso acontecer, e várias pessoas pediram comida, e aí eu tinha que ver todo mundo comendo, nossa, foi uma tortura. Eventualmente, já mais pro final da tarde, assim, era umas 3h30, 4 horas, por aí, chamaram a gente. Mentira, eram umas 3 horas. Chamaram a gente, aí vou lá na sala e falar, vamos chamar vocês. Aí todo mundo, finalmente, tá, não sei o quê. Só que aí a gente foi pra outra sala de espera. A gente não foi chamado pra fazer a prova, a gente meio que andou na fila das salas de espera. E aí a gente foi parar nessa segunda sala de espera, já meio atiçado, pensando, cara, a gente tá aqui há muito tempo, já tá meio desrespeitoso isso, né? Todo mundo muito revoltado. Naquela sala anterior, teve um momento que rolou uma confusão no corredor, eu não consegui ver exatamente o que foi, mas assim, naquele momento o pessoal deu uma comentada que parece que um rapaz brigou com um fiscal. Eu não presenciei, então não sei exatamente o que aconteceu, não sei se só discutiram, não sei se os caras saíram na porrada lá, realmente não sei, porque eu não vi. E ficou um bafafá assim o negócio, e eu fiquei quietinho lá no meu canto, né, pra não me envolver. Mas aí nessa segunda sala de espera, quando a gente chegou, tinha uma turma, e aí tinha umas fileiras de cadeira assim, que cada turma ficava em uma fileira, então tipo, cabiam 3 turmas nessa sala. Aí a nossa turma chegou por último, e aí pouco tempo depois a primeira turma saiu, e a gente perguntou, quanto tempo eles ficaram aqui esperando? Aí o cara falou, se eu não me engano, tinha sido tipo, 1h e 20, aí a gente falou, pô, é ruim, né? Mas pelo menos se for só isso, tá bom, acho que era tipo 1 hora. Pelo menos, não, 1 hora, beleza, já esperamos 7 horas, né? Sei lá quanto tempo foi, da hora que era pra ter sido a prova até aquela hora, se eu tava agendado pras 9, né, isso já era, sei lá, 4 horas, 3h30, por aí. Falou, beleza, só que aí a minha turma, não muito sortuda, novamente, cara, a gente ficou mais tempo do que os caras ficaram, porque como eu disse, a minha impressão foi que ao longo do dia, esses atrasos, eles foram empilhando. Então, a próxima turma sempre vinha com não só o atraso da turma anterior, mas um pouquinho mais. É como se cada turma tivesse atrasado um pouco mais que a anterior. Não sei se ficou claro, na verdade, provavelmente não ficou. Mas um atraso foi aumentando para cada turma. Se a turma 1 atrasou 1 hora, a turma 2 atrasou 1h10. E aí foi empilhando esses atrasos, chegou no final do dia. Tava muito bizarro. E eu era relativamente uma das primeiras turmas. Se eu não me engano, tinha gente agendado até pro meio-dia. 2 horas quase, um tempo bom assim, esperando. Nessa segunda sala de espera a gente foi chamado. Ainda ficamos em pé lá no corredor, sei lá, 20, 30 minutos esperando pra fazer a prova de digitação, pensando, pô, a agonia acabou agora, né? A agonia acabou, vamos lá fazer a prova. Entramos pra fazer a prova de digitação, fomos andando, tal, passou tudo, né? Entramos, o fiscal entregou as folhas com a prova. As pessoas começaram a passar muito mal. O texto era muito grande. E um detalhe que eu esqueci de comentar é que ao longo desse dia de espera, o texto vazou. Era um texto só, o texto vazou.
uma galera conseguiu ver o texto, né? Teve gente que decorou, sei lá, o primeiro parágrafo do texto. Isso aconteceu também. Então já chegou lá, já sabia várias partes do texto para digitar. Mas aí o que aconteceu? O texto era muito maior do que o esperado, porque a prova de digitação costuma ser 1.800 caracteres para serem digitados em 11 minutos. E sem formatação, porque quando tem formatação é separado, pelo menos esse é o praxe, né? Isso que costuma acontecer. Só que a FGV, como de costume, quis inovar negativamente. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram aproximadamente 1.800 caracteres, que é o que estava no edital, só que sem contar os espaços. Então, assim, no total deu tipo 2.200 caracteres, 2.300 caracteres, não sei. Enfim, eu consegui completar a prova, mas porque eu digito muito rápido e eu uso o computador desde quando eu sou criança. Então, pra mim, deu pra perceber que o texto estava maior, mas isso não me impediu de completar a prova e ainda consegui corrigir o texto. Só que teve uma galera que nem conseguiu terminar. Mas, tipo assim, deu muita diferença pra maioria das pessoas. Tipo, derrubou geral. O texto estava formatado. Ele estava, se eu não me engano, estava justificado e com marcas de parágrafo. A marca de parágrafo que você faz no Word é quando você dá o tab. Dá o tab, o parágrafo pula lá pro lado, né? Pro espacinho de fazer o parágrafo. E tava com isso no texto. E aí entrou na sala, a pessoa perguntou pro fiscal, isso aqui é o quê? Aí o fiscal falou, isso aqui é um tab. Só que teve sala que o fiscal não falou. Perguntaram pro fiscal, isso aqui é o quê? Ele falou, não posso falar. Ah, é pra dar tab? Ele falou, não posso falar. É pra justificar o texto? Que o texto tava justificado no papel. Ele falou, não posso falar. E aí, tipo assim, teve outras salas que o fiscal falou. Ele falou, não, isso é um tab e o texto tá justificado. Então, ficou muito confuso. Cada pessoa fez de um jeito e foi instrução do próprio fiscal. E aparentemente os fiscais não tinham recebido a instrução que eles tinham que receber. Foi bem caótico, assim. E foi estranho também. A impressão, a sensação que a gente ficou foi que, primeiro, os fiscais não sabiam exatamente os detalhes, ou não sabiam detalhes nenhum. Eles só sabiam que era pra, por exemplo, era pra apertar o botão ali pra contar o tempo, uns minutos, e os caras e os candidatos que se virassem, como se eles já soubessem o que era pra eles fazer. E realmente, a gente já sabia o que era pra gente fazer. A gente ia entrar lá e ia digitar o texto. Só que quando veio a folha, tava diferente do que era esperado. O texto tava formatado. Isso aí já quebrou. Aí todo mundo ficou em choque. Falei, agora, formata ou não formata? É isso que aconteceu. E o texto veio muito maior que o normal. Então também derrubou a galera. Se fosse nas condições normais de temperatura e pressão, acredito eu que grande parte das pessoas não teria tido problema nenhum. Até porque, geral, antes de fazer a prova, pesquisa, né? Como que é a prova, como que funciona, qual que é a ordem, como que faz, tal. A galera chega mais ou menos sabendo o que eles vão fazer realmente. Mas, assim, falando com os fiscais naquele momento, eles não sabiam direito ou passavam informações diferentes. E isso alimentou um pouco o caos também, que já estava bem caótico, assim, tinha bastante gente brava, tava um burburinho, assim, gente saindo, gente reclamando, tava bem ruim. Como eu disse, eu consegui finalizar a prova e fui bem, assim, nunca cheguei a ver a nota dessa prova que eu tinha feito esse dia, porque 2 ou 3 semanas depois, a FGV anunciou que anularia essa etapa e reaplicaria, sem cobrar nada a mais do Ministério Público, até porque seria muita loucura, né? Eles errarem a aplicação e terem que pagar de novo para fazer outra aplicação. Foi feita a reaplicação, se eu não me engano, faz umas 6 semanas, faz 1 mês e meio de hoje que eu falo que foi feita essa reaplicação. E aí hoje saiu o resultado da segunda tentativa, que eu não tenho história para contar, porque eu só tive que ir para São Paulo de novo, gastar um monte de dinheiro de novo com a viagem e refazer a prova, mas aí ela tava certinha, a organização tava o que deveria ser, né, o normal. Fiz a prova e hoje saiu a nota e eu fiquei com 10. Eu fiquei muito feliz, principalmente porque é muito difícil você acertar 100%, não porque é difícil acertar 100%, mas porque na hora é muito, muito, muito fácil você esquecer, por exemplo, uma vírgula ou dar 2 espaços, porque o programa que você faz a digitação, ele não corrige, ele não mostra aquela marquinha em vermelho que o Word mostra, ainda que você esteja fazendo o Word, tá tudo desativado. E o nosso cérebro, quando você lê uma palavra escrita errada, ele ignora que tá escrito errado, porque ele sabe qual que é o certo. Então você passa o olho pela palavra, o seu cérebro, ele organiza as letras ali e você interpreta aquela palavra normalmente. Então, na pressa, ali com o cronômetro na sua cara, você vai passando o olho, a palavra tá escrita errado, você não percebe. E treinando para essa prova de digitação, eu acho que eu digitei uns 20 textos umas 2 semanas antes, assim, eu tava fazendo um texto por dia. Eu fiz umas 2 semanas um texto por dia. Eu percebia que isso acontecia muito.
ou trocava a letra de lugar, na hora que você tá digitando, você aperta meio que fora da ordem, assim, as letras invertem, ou deixava vírgula pra trás, e aí na hora que você lia, você não sentia falta da vírgula. Enfim, eu tava com um pouquinho de medo disso acontecer, mas não aconteceu, eu consegui completar e fiquei muito feliz também por esse motivo que eu já expliquei, mas também porque eu não fui tão bem assim nessa prova, eu fiquei com 62 acertos de 80, a prova da FGV tava bem difícil, não em tudo, mas a prova de português, e tinha bastante questão de português na prova, então a prova de português tava tipo... Como costuma ser o português da FGV, se você fez uma prova da FGV você já sabe, é bem subjetivo e sem explicação. Os cursinhos corrigiram essa prova e erraram várias questões. E não só dessa prova, de outras que a FGV fez também de português. Eu achei que eu tirei uma nota baixa, bem abaixo do esperado, mesmo já estando me preparando para a FGV. Mas apesar disso, eu fiquei bem classificado, porque não tava difícil só para mim, né? Tava difícil para todo mundo e o pessoal também não foi muito bem. Eu fiquei na primeira fase colocado em 114. E aí, hoje, no dia que saiu a nota, o pessoal meio que organizou uma tabela, pegando as notas oficiais da publicação lá do Diário Oficial e já somando com a publicação do diário de hoje, em que saiu a nota de digitação e reorganizando. Eu não sei se quem fez a tabela fez certinho, não sei como que a pessoa montou isso, e não parei para conferir também a fórmula que estava lá na tabela do Excel. Só que se a tabela tá correta, eu fui de 114 para 69. Então, eu tenho na minha cabeça que a chance da nomeação é praticamente garantida. Porque no outro concurso chamaram centenas de pessoas ao longo dos anos, dos 4 anos de validade. Então, eu tenho na minha cabeça que em 69 a minha nomeação é só uma questão de tempo. Assim termina a minha história da minha grande e triste aventura realizando uma prova da FGV. E eu confesso que depois dessa experiência, eu meio que fiquei assim, na minha cabeça, pensando, cara, eu não vou mais fazer prova da FGV. Tanto pelo trauma que foi a prova de português, em que as questões simplesmente não faziam sentido. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada. Eu acho que deve ter no site da FGV, mas na internet também com certeza tem essa prova do MPSP pro cargo de oficial do Ministério Público. Tava bem estranho, assim. A prova de português tava, cara, muitas questões e que a questão não fazia sentido, as respostas faziam menos sentido ainda, e quando você vê a resposta certa, faz menos sentido ainda. Então, assim, foi bem estressante fazer uma prova dessa, porque a gente se prepara meses e a gente estuda, e a gente se dedica, e a gente faz exercício, e faz simulado, e procura padrões, e procura entender, e estuda português, estuda não sei o quê, e chega no dia da prova e o que tá lá não faz sentido com nada. Só com o fato de você já esperar isso da banca, porque ela é especialmente complicada com a matéria de português. Então, é uma experiência bem desagradável, e eu confesso que, se for possível, eu vou optar sempre por fazer os concursos, os editais, as provas que não forem da banca FGV. O problema é que a FGV pega muito concurso nacional, né, federal, e essa tem sido uma ambição assim que eu tenho no momento. Eu tô pensando em prestar concursos federais daqui pra frente. Mas por esse vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever se você não se inscreveu. Eu vou estar sempre falando sobre concursos públicos aqui novamente, tanto sobre o que eu já vivi até aqui, tentando passar dicas, macetes, truques sobre como eu consegui fazer mais de 90% no TJSP 2 vezes e também ser aprovado no MPSP com relativamente pouco tempo de estudo, porque eu estudo para concursos faz um pouco mais de um ano só. Eu comecei meio tarde assim a estudar, mas por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e um forte abraço.